E em Vênus Netuno você aborda, como você já mencionou, polos opostos. Tem o vermelho e o azul, o bem e o mal. De onde surgiu essa ideia? Então, Vênus Netuno, Geminiano já começa aí, né? Então, Geminiano é tipo duas faces, vou falar, né? Duas faces, o que eu discordo. Eu só acho que a gente quer tudo ao mesmo tempo. E é por isso que é difícil, porque a gente só tem o agora e não tem como ter tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem a luta pra se organizar ali. Como é que a gente vai querer, eu quero isso aqui agora primeiro, tá lá. Então, assim, eu cresci, como eu falei, nesse lugar onde minha mãe era a santa, me levando pra igreja. Meu papai era o mundano, que bebia e fazia o quê, que era considerado capiroto para o contexto em que eu vivia. Então, eu já cresci no meio de polos opostos. Eu fui criada por polos opostos. Essa é a minha casa, essa é a minha personalidade, ela já veio dali. E para além disso, eu lembro que eu estava querendo, na época, fazer uma alusão ao meu relacionamento da época, né? Onde eu me via com uma pessoa completamente diferente de mim, mas que quando a gente se unia, parecia que algo mágico acontecia. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui pesquisar sobre o que é Vênus Netuno, eu já estava querendo fazer essa brincadeira de polos opostos, de dualidade, e aí o que aconteceu foi, olha a minha associação, tava lá eu, já fazendo a brincadeira de que eu sou o mar e tudo mais, né? Eu já falava nas minhas músicas, eu tinha feito 7 vidas já e tal, que eu era o mar. Ah, a Day é o mar. E aí eu tava no processo de fazer esse meu segundo disco, Vênus Netuno 1, e ele não tinha nome ainda, ele tinha um conceito, que era esse polos opostos que se juntam, e quando se juntam dá bom ou dá ruim, dá muito bom ou dá muito ruim, entendeu? E aí não tinha nome pra esse álbum. Aí eu tava no Twitter, eventualmente, e eu vi uma foto de Netuno, do planeta Netuno, azul. Aí aquilo mexeu comigo, eu falei, peraí, Netuno não é Poseidon? Netuno na mitologia humana não é Poseidon, que é o deus dos mares? Peraí. Aí eu coloquei, qual que é o contrário então? Que ele é o planeta mais gelado, mais distante, mais gelado. E qual que é o contrário? Vênus. Aí eu fiz um teste, deixa eu colocar Vênus Netuno no Google e ver o que aparece. E aí apareceu vários estudos de... Primeiro eu estudei, né, Vênus na mitologia, Netuno na mitologia, depois eu estudei na astrologia, os dois juntos. E realmente existem pessoas em seus mapas astrais que são pessoas Vênus-Netuno. Eu não sou Vênus-Netuno no meu mapa astral. Mas uma pessoa Vênus-Netuno é uma pessoa que basicamente pega a paixão, a beleza, que é Vênus, e quando junta com Netuno, que é a espiritualidade, a profundidade, a imaginação, ela pega uma coisa que já é bonita e eleva para algo espiritual, sagrado. Então o que acontece quando uma pessoa é Vênus-Netuno e não consegue equilibrar essas duas coisas? Ela tem a tendência de idealizar muito o amor. Então ela acha que aquela pessoa, ela coloca aquela pessoa num pedestal a ponto de achar que ela é Deus, porque Netuno eleva aquela pessoa. E quando ela dá de cara com a realidade da pessoa, que ela é humana, e ela não tem esse equilíbrio emocional, a tendência é ela falar, meu Deus, minha vida acabou, a pessoa me odeia, eu fui rejeitada, eu caí do céu, o que é justamente o que acontece no Vênus Netuno 1. É sobre eu me sentir rejeitada por alguém que eu achava que era uma parte de mim, ou alguma coisa do tipo. Até eu entender que, na real, eu sempre estava falando de mim mesma, eu sempre fui Vênus e Netuno. Eu nunca estava... Talvez para mim, conscientemente, eu estava falando de outra pessoa, mas no meu processo, inclusive para criar Vênus Netuno 2, eu entendi que, na real, eu estava externalizando uma parte de mim em outra pessoa, sendo que sempre fui eu. Essas características que eu via sempre estavam em mim. E por isso que o sofrimento existia desse tanto, entendeu? Porque a gente está sempre se projetando. Sempre, 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 sempre. A gente está sempre se projetando. Então, eu veio dessa associação, assim. E aí, quando eu li o conceito de Vênus Netuno na astrologia, eu falei, mano, é literalmente o que eu tô falando que é, só que agora tem um nome perfeito para isso. E a partir desse nome eu já comecei a criar como que seria. Para mim, ela é uma deusa. Porque Vênus Netuno, então, agora vai ser uma deusa alienígena, porque ela é de outro planeta, né? Porque ela não é da Terra, é Vênus Netuno. E aí, ao mesmo tempo, ela é Deus, porque tem a ver com a mitologia, e eu queria linkar com a minha vivência na igreja. Então, o álbum inteiro, primeiro, faz muita analogia com a Bíblia. Muita gente fica um pouco escandalizada com isso, mas foi o livro que eu mais li, então, naturalmente.
isso acontecer, porque eu faço essa comparação de como essa outra pessoa que eu me apaixonei, eu coloco ela nesse lugar de Deus, de perfeição, onde eu tô sempre olhando pra cima, ao invés de olhar de igual para igual, sabe? E agora Vênus Netuno 2 já é o momento onde eu consigo me colocar na posição de Vênus e me olhar de igual para igual. Tipo assim, vocês vão se equilibrar. Você Vênus sou eu, você Netuno sou eu. E existe alguém aqui, que sou, sei lá, meu eu superior, o que seja, tá controlando isso, tá no controle disso. E onde eu preciso ser mais Vênus é você, onde eu preciso ser mais Netuno é você, onde eu precisar equilibrar as duas forças eu vou equilibrar. Então eu tô tendo muito mais essa consciência e eu fico muito feliz de poder pintar esses quadros através das minhas músicas para deixar essas minhas histórias mais visuais, sabe? Eu acho que eu consegui fazer muito bem isso com agora esses visuais de Vênus Netuno 2 agora. Pra dar essa entendida e essa resumida nessa historinha maluca de alienígena. O visual tá impecável, a gente também já fala sobre esse assunto, mas eu queria que você me contasse como é que foi explorar a continuidade de Vênus Netuno com o disco 2. Vênus Netuno 1, quando você abre ali o disco, a primeira música já é uma música super pesada. Eu fiz questão de... Tava exorcizando alguns sentimentos meus, né? Foi meio que uma forma que eu achei de falar sobre a raiva, a depressão, a rejeição, de botar pra fora essas coisas sem me adoecer por dentro. Então eu precisei fazer metal. Eu botei ali no new metal, aquela coisa mais pesada, a estética mais pesada, é a mulher de cabeça pra baixo no shibari, é eu comendo caco de vidro azul, saindo sangue azul da minha boca. Eu precisei pintar essas imagens porque, enfim, eram sentimentos não necessariamente muito agradáveis. E nessa época, as pessoas meio que ficaram, nossa, a Day deu uma enlouquecida, né? Ela tá pesada. Só que o que as pessoas não percebem é que, tipo assim, ou eu faço isso ou eu fico pesada. Ou dentro de mim fica pesado. Se eu não liberar esses sentimentos, né, através das minhas músicas, através dos meus clipes, enfim, eu me sinto engasgada. Ou de um tweet que seja, eu me sinto realmente engasgada, parece que eu vou morrer, assim. Então foi a primeira parte do processo de jornada pessoal que eu tive para poder reconhecer as minhas sombras. E aí eu escancarei ela pro mundo. Muita gente não gostou. Porque não é todo mundo que gosta das sombras, né? E muito menos de olhar no espelho. Passado essa minha descoberta de eu me aprofundar nas minhas sombras, eu cheguei ao ponto de falar assim, cara, elas não são tão assustadoras assim. Mas eu preciso delas, eu não posso ignorar elas completamente. Porque sem elas, só tem sombra quando o sol brilha. O sol brilha, a sombra aparece. Então tem que aprender a conciliar. E aí, a partir desse momento, eu falei, cara, eu preciso agora... Eu não tô me sentindo mais com essa raiva toda. Eu já entendi de onde veio a rejeição, entendi os porquês. Como que agora eu comunico? Só que Vênus Netuno ainda não acabou pra mim, essa história não acabou. Eu preciso dar um ponto final nela. Falei, essa história só acaba quando eu falar que ela acaba. Como que eu vou dar um ponto final nela e como que eu vou encerrar ela? Porque Vênus Netuno encerrou meio que triste, assim, sem um final, tipo, é isso mesmo, galera, a vida é uma bosta aí, né? E em Vênus Netuno 2 eu cheguei ao ponto de, tipo assim, eu me tornei empresária esse ano da minha própria carreira, tomei controle da minha carreira 100%. Da minha vida também, de modo geral, daí eu comecei a me sentir no controle. E me sentir mais humana, justamente por ter conseguido unir as minhas luzes e as minhas sombras. Porque quanto mais você tenta ignorar a sua sombra e ser só luz, você vai ser hipócrita. Se você for tentar ser só sombra, você também vai ser hipócrita. Ninguém é só uma coisa. Então, a partir daí, eu comecei a viver, e entender que eu tava me sentindo no controle das coisas. E aí, musicalmente, eu falei, cara, eu preciso que esse disco novo seja mais acessível. E então, eu vou diminuir as guitarras, vou aumentar a minha voz. E eu preciso fazer ser visto o que eu tô falando. Quando eu tô falando de uma alienígena, eu tenho que mostrar essa alienígena para as pessoas. Eu tô falando de um lugar surrealista, não posso deixar isso só na imaginação das pessoas, eu tenho que mostrar. E aí começou a dificuldade de, tipo assim, como eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. E aí eu entendi que eu sou rock em essência, eu não preciso ficar me provando, botando guitarra e bateria pra me provar que eu sou rock and roll pra algum público específico.
eu sei que eu sou o rock and roll na essência. A minha essência é rock and roll. Inclusive, a pauta estar tão alinhada com o contexto atual, que a gente vive num mundo tão polarizado. E é esquerda, é direita, é 880, é inferno, é céu, é diabo, é Deus. Quantas pessoas não entenderem que essas coisas têm que, sabe? Pra gente poder criar uma nova realidade, a gente não vai ter paz. Então também veio muito disso. Essa alienígena vai vir, mas agora ela teve a jornada pessoal dela. Mas agora ela tem que vir pra Terra pra mostrar pras pessoas que elas podem também se integrarem todas as suas forças e criar uma nova realidade a partir disso. Foi aí que eu quis fazer as músicas um pouco mais acessíveis. Então a gente tem música voz e violão. A minha primeira música que eu lanço realmente, oficialmente, voz e violão, que é com o Charlie Brown, com o Thiago Castanho do Charlie Brown, que pra mim é o violão mais icônico que a gente tem no Brasil. A guitarra tá mais fazendo textura, assim, nas músicas, com exceção de duas, que eu ainda deixei elas mais evidentes, assim. Pra que a minha voz fosse mais ouvida mesmo. Então, pra que fosse mais humano, de certa forma. Então eu quis, em questão de sonoridade, em questão de história, deixar um pouco menos... mais alienígena e menos infernal, assim, pra galera poder, talvez, acessar um pouco mais fácil, sabe? E ainda assim, eu acho que ainda tem sido difícil. Mas veio muito dessa minha vontade, Vênus Netuno 2, de eu querer transformar a mensagem em algo mais acessível, mais humanizado, justamente por eu crer que... Inclusive tá aqui, ó. Vai mostrar minha blusa? Ó. Tá escrito, eu já nem me espanto com os meus demônios, porque eu sei que eles já foram anjos. É isso que tá escrito aqui. Eu já nem me espanto com os meus demônios, porque eu sei que eles já foram anjos. E o resto da música é, e agora eu sei o que é ser humano. Então, eu vivo muito com base nisso, saca? Assim, tipo... Meus demônios não me assustam porque eu sei que eles já foram. E isso é o que me faz ser humana. Então, é meio que essa junção dessas duas coisas. Então, por isso que agora a minha ideia é pregar que Deus é humano. E Ele é todos nós, sabe? Não como se Ele fosse uma coisa separada de nós. Ai, quando Deus quiser. Ai, quando Deus voltar. Ai, quando não sei o que ela... Isso eu acho que exime as pessoas da responsabilidade de viver as suas próprias vidas no presente, no agora, que é o presente que Deus nos deu. O agora. Então, eu acho muito interessante, de forma negativa, essa esperança passiva que se tem de esperar algo externo resolver a minha vida, de esperar algo externo resolver o problema do mundo, de esperar algo externo me culpar pelo que eu fiz, ou me responsabilizar pelo que eu fiz. Então, tudo muito a partir disso me fez entender que, mano, deixa eu me responsabilizar pela minha vida, eu sou livre pra caralho pra fazer o que eu bem entender, mas eu também tenho que ter responsabilidade pra lidar com qualquer coisa que eu escolher fazer. Então, eu acho que essa é a minha mensagem, essa é a mensagem de Vênus Netuno 2. Eu comecei a entender isso pra mim, pessoalmente, primeiro, e depois isso começou a mudar a minha realidade. Quando eu comecei a entender isso, a minha realidade interna e externa, em volta de mim mesmo, na minha casa, nas minhas relações, começou a mudar. Eu comecei a viver com mais seguindo o fluxo, sabe? Sem me preocupar muito com os resultados, mas sim com agora, com o que eu posso fazer agora, com o que eu posso fazer hoje. E parar de colocar a responsabilidade em algo externo, sendo que eu entendi que eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho todas as respostas que eu preciso. Mas ao mesmo tempo não se faz sozinho. Então eu acredito que todo mundo conseguir entender e ter esse entendimento, saca? De que vamos integrar nossas forças, não vamos fingir que você é só bonzinho, que não existe só bonzinho, não. Não existe também, você não é esse cara de mal aí, não me engana também não, nem vem, tá ligado? Tipo, vamos entender que a gente pode se integrar, a gente pode harmonizar e criar uma nova realidade a partir disso, porque claramente a polarização não está funcionando. Estamos ficando sem ar para respirar, estamos ficando num mundo cada vez mais desigual. Então, será que não é hora de redefinir como se vive, redefinir como se pensa de Deus, assim, porque todo mundo é em nome de Deus, né? Tudo é em nome de Deus. Então, que Deus é esse? É o Deus que está lá longe ou é o Deus que
tá aqui dentro e me responsabiliza por tudo que eu faço. E se responsabiliza. Porque eu acho muito fácil, né? Falar assim, é só acreditar em Deus e esperar ele voltar que tudo vai se resolver. Porra, isso é passivo, isso é uma esperança que não causa mudança nenhuma. E as pessoas acham que é o suficiente. E aí tentam fazer com que outras pessoas acreditem em Deus e acreditem que tudo, se você não acreditar, você é pecaminoso, errado, é pro inferno. E aí isso vai resolver. Não, isso só gera mais polaridade, gera mais distanciamento, sendo que a gente tem que integrar. Então, a proposta de Vênus Netuno é essa. Enfim, até falei demais, assim, mas é um assunto que realmente me move muito, especialmente no contexto atual que a gente tá, sabe? A gente tá num contexto que eu acho que, assim como eu me encontrei na minha jornada pessoal, onde se eu não, num ponto de intersecção, onde ou eu pegava o meu anjinho, meu demoninho, e dava ele nas mãos, ou eu ia ver meu fim. Ou ia ver meu fim. E eu não queria ver meu fim. Mas é isso, você aborda um tópico muito profundo com os seus discos e você também traz muitas referências nele, tanto Sim. sonoras quanto de significado. E queria falar de uma faixa específica, que é Sodoma e Gomorra, que você lançou. Você até publicou nas suas redes sociais que Gomorra não é com 2 R's, você colocou com H, por uma referência a uma cidade bíblica e a vida do Naruto. Sim. E fora isso, sobre essa faixa, você também lança um clipe aí com essa Virtual Production, um clipe milionário, Literalmente. que ficou com uma produção incrível, ficou gigantesco. Eu queria que você compartilhasse mais da história do clipe e também do significado pra gente, por favor. Eu nunca vi Naruto e Konoha, realmente nunca vi. Mas Sodoma e Gomorra é uma cidade de destruição. E enquanto Naruto e a Konoha é uma cidade de harmonia e proteção. De novo, eu me vejo nesses 2 extremos, eu sou as 2 coisas. No clipe, a gente queria muito passar essa sensação de estar vendo a vida em movimento. Então, e a gente queria que isso se passasse numa estrada surrealista, que não existia, de verdade. Então a gente precisava criar isso no Unreal, do zero. A gente queria que a deusa tivesse a sua própria casa. Então, como ela era uma deusa alienígena que tem Netuno muito presente, então a gente tinha que ter o mar ali para representar. E também um lugar mais lúdico para representar, que não existia. Então a gente teve que criar no Unreal. Então a única forma da gente fazer o mundo de Vênus Netuno se tornar real e se materializar era usando a tecnologia de Virtual Production e fazendo do zero esses cenários no Unreal, que é o mesmo lugar que fazem os cenários de Avatar, de Mandalorian, enfim, de grandes produções assim. E é muito louco porque tem uma profundidade, você realmente sente que você tá naquele universo. E é meio até assustador, você fica, mano, que da hora. Quando você tá gravando, às vezes você nem sente, mas quando você vê na câmera, você fica, véi, como assim? Parece muito que eu tô dirigindo no Estrada Surrealista, não tem a menor condição. Então, era o único jeito que a gente encontrou de transformar esse mundo em algo palpável e tentar fazer minimamente com que esse conceito fosse visto, porque, como você falou, ele é tão complexo e tão profundo que as pessoas precisam ver para entender mais ou menos do que eu tô falando. E mesmo assim, eu acho que tem que ver e rever e ver de novo. Mas eu acho que esse clipe retrata a jornada de autoconhecimento de todo mundo, assim. A gente tá... Se você reparar no clipe, tem horas que eu tô dirigindo, tem horas que eu tô no banco de passageiro. E tem horas que eu tô atrás, meditando, pedindo força pra alguma coisa pra além de mim. Então, todos nós temos esse lugar que a gente tá no... E todos esses somos nós. O lugar que a gente tá no controle, o lugar que a gente tá aprendendo, o lugar que a gente tá pedindo pra ser guiado, o lugar que tá guiando. E o que eu acho mais legal é no final do clipe, quando tem os créditos, e aí a deusa tá brincando de carrinho de Hot Wheels. Porque dá a impressão de que essa coisa que eu vejo o micro e o macro, né? Então no macro, na real, eu tô sendo guiada por uma força divina que parece que tá brincando de carrinho, assim, tá? É uma simulação, uma grande simulação. É até quântico, né, assim. Eu ainda não tenho me aprofundar no que é quântico, mas é quântico. Então eu acho que esse clipe também pode levar várias e várias interpretações, dependendo da vivência de cada um. Mas a que mais pra mim é real é essa coisa de você ver a vida em movimento o tempo inteiro. E que, às vezes, se você... Mesmo quando você tá parado, não significa que você não está vendo a vida em movimento. Mas quando você para, decide que você parou porque, pera, eu vou parar pra ver. Não porque eu vou ficar aqui, sabe, sei lá. E também tem a coisa de que de repente é dia, de repente é noite, de repente tá quente, de repente tá frio. Então acho que a gente deixou muito visual, assim, esses conceitos. E eu consegui materializar finalmente a deusa
Vênus Netuno, colocar ela num clipe, tipo, fazer ela ser vista, assim, toda linda lá, com a pedrinha na cabeça. E você cria uma estética muito marcante, né? Com esse clipe e com os visualizers. Você lançou quantos no total? Por enquanto, lancei 3, junto com Sodoma e Gomorra, formam 4. Aí ficou uma trilogia, assim, de visualizers. Foi uma Desculpa te interromper, mas foi uma vontade sua de transformar o disco em algo muito visual. Sim, eu sempre tive esse sonho, assim. Nunca tive R$1 milhão pra fazer, como dessa vez aconteceu. E, assim, meus fãs sabem, eu sempre fui muito visual. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer clipe em fundo branco, com pouca informação visual. Porque eu gosto de contar... Eu sei que é possível contar a história assim, mas fica mais conceitual, fica mais abstrato. Eu gosto de elementos pra interagir, enfim, eu gosto. Uma coisa mais assim. E aí eu sempre soube que era muito caro, então a minha vida inteira eu fiquei tentando fazer e sempre passando um perrengue, até o ponto que ano passado eu desisti. Eu falei, quer saber, não faço mais. Aí os meus clipes do ano passado foram tudo em fundo branco. Só que esse ano eu falei, cara, pra encerrar essa história eu não posso fazer em fundo branco. Como é que eu vou contar essa história de que alienígena tá vindo pra Terra se eu não tiver um portal? Preciso de um portal. Onde que eu vou arrumar esse portal? E aí eu falei, aí a gente deu um jeito, mano. A gente deu um jeito. Eu, a minha diretora criativa, a Helena, a gente deu um jeito, a gente foi no CCBB, encontrou uma artista que é diretora criativa de inovação e tecnologia, e ela tinha uma exposição lá tecnológica, a gente se conectou com ela, e ela tinha o caminho, assim, e ela conectou muito com o conceito, e a gente acabou se alinhando pelo propósito, e hoje a gente trabalha até em mais coisas juntas, porque a gente está alinhada nesse propósito. Também a gente acredita muito que a tecnologia, ela tá aí, não tem como a gente ignorar o fato da tecnologia tá aí. E eu quero cada vez mais usar a tecnologia como uma ferramenta crucial para tornar cada vez mais as histórias que eu crio em coisas imersivas, em experiências imersivas. Porque já que eu gosto tanto de storytelling e de contar história, enfim, eu quero aproveitar a tecnologia que a gente tem à disposição para poder fazer com que as pessoas mergulhem, assim como eu mergulhei na minha cabeça, que as pessoas mergulhem na minha história, assim, na história que eu criei, de alguma outra forma. Porque eu sou cantora e compositora, mas eu não queria me limitar a ser só cantora e compositora, porque a galera fala, só espera uma musiquinha e um negocinho. Eu falo, não, gente, é 360 o meu rolê. É tipo, tá tudo no 360, sabe? Eu acho que, você sabe, eu sou do visual, natural, eu gosto do visual. Eu gosto de pintar um cenário para as coisas que eu tô falando, sabe? E, como diz a Anitta, né, a galera não vê clipe, mas eu queria ver o que eu vi na minha cabeça. E agora eu me sinto assim, eu acho que eu realizei todo o sonho que eu tinha enquanto artista, eu realizei agora, porque eu consegui finalmente colocar em tela, assim, uma visão que eu achava que eu não ia conseguir, ou não ia conseguir tão cedo. É meio que isso, assim, a brisa. Eu não consigo não ser visual. Mas dessa vez eu consegui atrair os recursos que eu precisava pra fazer esse clipe ser do jeito que ele é. Se me perguntar, nem sei. Acho que parece até que caiu do céu, mas não caiu não. Foi muito esforço, mas assim... Um dia eu sento com você e conto como que foi conseguir R$1 milhão pra fazer esse audiovisual. Mas, enfim, inacreditável. Eu nunca imaginei.